Unidade 4, Região Geoeconômica Centro-Sul. Aula 20.1. Conteúdo: a urbanização no Brasil. Habilidade: compreender o processo de ocupação da região Centro-Oeste a partir da construção de Brasília. Estamos aí na unidade 4, no nosso componente de geografia. Chegamos à aula 20 e hoje nós vamos falar sobre o processo de urbanização do Brasil a partir da construção da capital federal, Brasília. Mas antes de falar da capital federal, antes de falar da urbanização, antes de falar sobre o assunto que nos norteia na aula de hoje, vamos fazer a nossa revisão. Nós destacávamos aspectos humanos que garantem aquela região centro-sul do Brasil ser a mais populosa do nosso país, Garante também o processo de migração, falamos sobre isso. Muita gente migra da região nordeste, do norte e de outros países para a região centro-sul. E vimos também a distribuição populacional, falamos de algumas cidades, As chamadas regiões metropolitanas. Vamos ver o que são elas. Quem são elas, na verdade? As regiões metropolitanas do Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tá? Na região ali sudeste do Brasil. Na região sul, nós temos a cidade de Porto Alegre, Curitiba e o litoral catarinense. Vimos também o centro-oeste, região de Brasília e toda a região metropolitana de Goiânia e Mato Grosso do Sul, tá bom? Então essas são as regiões metropolitanas do Complexo Regional do Centro-Sul, tá? Que é o que nós estamos estudando aqui no nosso componente de geografia, tá bom? Então, esse é a nossa revisão de ontem. Estamos resgatando aí todo o nosso processo de revisão. Vimos também alguns aspectos físicos do Centro-Sul, Vimos a questão do relevo, onde vimos aí predomínio de zonas elevadas, de elevadas altitudes e cadeias montanhosas. Vimos também o clima, tá? Da região Centro-Sul, um clima que é tropical, também de tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical naquela região do Brasil, tá? Então esse foi a nossa revisão de ontem, nosso assunto, Estamos abordando aí a região Centro-Sul do Brasil. Então, hoje nós vamos começar pelo nosso desafio do dia. Vamos lá. Muito bem, então você está vendo, você conhece esse lugar? O que ele representa? Tá? Então, rapidamente você dá uma olhada. Já viu esse lugar alguma vez? Pois é, então o que ele representa para você? Tá bom? Muito bem, então estamos começando a nossa aula de hoje falando sobre a capital do Brasil, Brasília, Então eu trouxe para vocês hoje a imagem, do nosso Congresso Nacional, tá? Aqui é um dos exemplos que eu trago para vocês na aula de hoje do complexo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é composto por 3 poderes, tá? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, tá? Então, aqui eu tenho para vocês a imagem da Casa Legislativa do Brasil, tá? É o chamado Congresso Nacional. Aqui é onde são feitas as leis que regem o nosso país. A exemplo da Carta Magna do nosso país, que é a Constituição Federal, que é a Lei Suprema do Brasil. Todas as leis são constituídas a partir da nossa Constituição. Então aqui eu tenho o exemplo da Casa Legislativa do Brasil, a chamada Câmara Federal e o Senado da República, tá? A Câmara Federal é a parte que representa o povo, tá? Os deputados federais eleitos são aqueles que representam o povo. Por isso que cada estado tem uma quantidade diferente de deputados. Tá? Por quê? Porque eles têm, de acordo com a população, quanto mais gente, mais deputados eles vão ter. Aqui, por exemplo, no estado do Amazonas, nós temos 8 deputados federais, tá? São Paulo, por exemplo, que tem muito mais gente, tem mais de 70 deputados federais. No total, o nosso país hoje possui 513 deputados. E o Senado? O Senado representa o Estado, o governo.
Por isso que a representatividade do Senado é menor do que da Câmara Federal. A quantidade de senadores por estado são apenas 3 senadores, perdão. São apenas 3 senadores por estado, independente da população. Então, você tem a cúpula de cima do Congresso Nacional, que representa o povo, e a cúpula de baixo, que representa o Estado, a voz que vem do povo. Seria essa a tradução do nosso Congresso Nacional. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi esse o Congresso do Brasil. Então vamos fazer uma viagem no tempo agora, entendendo o processo de organização da capital do Brasil. Vamos lá. A primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador, tá? Onde ela foi a sede administrativa do Brasil durante o período colonial, tá? Então nós vamos falar da história do Brasil a partir da colonização, né? Que começou em 1549 até 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, quantas capitais? A primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia. Tá aqui, ó. Bonito, hoje o pórtico, o elevado Lacerda, né? E depois o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a segunda capital do Brasil, tá? Falando da administração, nós precisamos entender que o processo de ocupação do Brasil, ele se deu a partir das capitanias hereditárias, tá? E isso eu deixo para o professor de História aprofundar com vocês com mais detalhes. Mas alguns detalhes eu preciso comentar com você. Em 1565 a 67, houve a expulsão dos franceses, né? Que ocuparam parte do litoral do Brasil, em especial a capitania do Rio de Janeiro, tá? Em que até 1572 a 78 eram chamadas de capitanias do Sul, tá? Então, houve ocupação francesa no Nordeste do Brasil, houve ocupação holandesa, tá? E foi por isso necessário fazer o avanço das capitanias hereditárias, né? Porque até então o Estado brasileiro naquele tempo não era formado como Estado, como é hoje, tá? Então eles foram divididos em capitanias, que foram dados a arrendatários que eram representantes do Estado português no Brasil, tá? Nós tivemos também um importante papel dos jesuítas no processo de organização da nossa capital, tá? Porque eles consolidavam o poder de Portugal aqui no Brasil, principalmente na escravização dos indígenas, tá? Por muito tempo, os jesuítas vieram para o Brasil para o processo de catequese e escravização de muitos índios, tá? Isso é um registro histórico que precisa ser feito. Até dar o nome de uma nova capital, tá? Seu nome será Brasília. Quando isso aconteceu pela primeira vez? A primeira menção de nome de Brasília para a futura cidade aconteceu em um folheto anônimo publicado em 1822. Alguma coisa aconteceu aqui, lembra? Muito importante nesse período, a independência do Brasil, tá? A primeira Constituição da República, de 1891, fixou legalmente a região onde deveria ser instalada a futura capital. Em 1823, José Bonifácio e Andrade Silva se reforçou a proposta de levar a sede das decisões brasileiras para o interior do território, tá? E aí que surgiu pela primeira vez o nome Brasília, tá? Foi a primeira vez que isso surgiu aí o nome de Brasília. Nós temos então o contexto histórico de 1822 a 1823. Temos aí um acontecimento muito importante que é a independência do Brasil, tá? A necessidade de transferir a decisão política, a decisão administrativa do Brasil que estava no Rio de Janeiro, tá? Devo lembrar aqui que esse momento quem administrava o Brasil era o estado do Rio de Janeiro, tá? Então, muito tempo depois, se passaram quase 100 anos, tá? Mais de 100 anos, então, aconteceu aí. Em 1956, aconteceu a eleição de Juscelino Kubitschek, ou também chamado de presidente JK, que teve início a efetiva construção da cidade. Segundo seu plano urbanístico, que foi elaborado por Lúcio Costa, tá? Sob a orientação do arquiteto Oscar Niemeyer. Guardem esses nomes, tá? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.
Os edifícios mais complexos, como palácios e a catedral, surgiram e os projetos estruturais foram elaborados pelo engenheiro Joaquim Cardoso. Imaginem comigo o seguinte, toda a administração, toda a máquina pública, seja ela o legislativo, o executivo e o judiciário, lembra? 3 poderes da República, tá? Estavam organizados no Rio de Janeiro. Tudo estava organizado lá. Os prédios da administração, as secretarias. É igual no município da comunidade de vocês, por exemplo. Você tem a sede da prefeitura, onde você tem a Câmara de Vereadores, onde você tem a prefeitura municipal e você tem a comarca, né, do juizado, ou então a sede aí do Tribunal de Justiça. Então são os poderes constituídos da República. Agora, a troca da capital federal é levar toda essa estrutura, toda essa administração pública para o meio do Brasil, que até então ninguém tinha pensado mais nisso. A proposta saiu na época do Império. Era a proposta de Dom Pedro levar a capital do Brasil para o interior. Só que ninguém tinha coragem de fazer isso porque era um projeto muito audacioso. Construir a administração pública no meio do nada era praticamente impossível até a chegada do presidente JK. Brasília estava dentro de um chamado plano de metas, 50 anos em 5, que era o tempo que o presidente ficava no governo, não tinha reeleição naquela época, tá? Então, o presidente JK trouxe a ideia de urbanização do Brasil a partir de Brasília. Como eu falei, toda a transferência da capital do Rio de Janeiro até Brasília foi um plano muito audacioso. JK ele não foi apenas um construtor, né? Ele, além de construir Brasília, foi responsável pela abertura de estradas, rodovias e ferrovias no Brasil. Quando nós estudamos lá no Complexo Regional da Amazônia sobre as rodovias que cortam a nossa região, algumas delas foram feitas no governo JK, na tentativa de ampliar todos os acessos das regiões Norte, Nordeste e Sul à região do Planalto Central, aonde hoje é a capital do país. Vamos continuar nossa aula, então, vamos seguir aí nessa nossa viagem no tempo, nessa nossa linha do tempo. Agora vamos continuar entendendo por que Brasília foi construída. Mas antes, eu preciso falar sobre o processo de ocupação do Centro-Oeste, tá? Aonde está Brasília? Brasília está localizada na região Centro-Oeste brasileira, quase no meio do nosso território, tá? Se você for olhar, tem acesso ao norte, tem acesso ao sul, ao leste e ao oeste. Então você tem aí as divisões, toda a forma, né, de chegar até a capital federal. Tem estradas para chegar até Brasília de todo canto do país. Então vamos começar primeiro sobre a região Centro-Oeste. Vamos lá. A região Centro-Oeste do Brasil, ela possui uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, tá bom? Ela corresponde a 18,86% do território nacional, beleza? Outra informação importante, ela faz fronteira com 2 países ao sul, ou sul-americanos. Quem são eles? Bolívia e Paraguai, tá? E necessariamente aí estamos falando das fronteiras do Centro-Oeste. Ela abriga a capital do país, Brasília, que é o centro das decisões políticas do nosso país. Possui a maior planície úmida do mundo, que é o Pantanal Mato Grossense. Lembro que o Pantanal aí é uma das regiões mais alagadas aí do planeta, né? Áreas de planície bem alagadas. Muito bonito, por sinal, o Pantanal. E aí eu quero mostrar para vocês onde está Brasília, né? Claro. Então eu tenho o primeiro mapa aqui do mapa do Brasil, né? Esse mapa bem colorido, que eu tenho as regiões aí bem classificadas. Região Norte está em verde, a região Nordeste está em vermelho, a região Centro-Oeste está em laranja, a região Sudeste está em amarelo e a região Sul está em, acho que é lilás essa cor, né? Muito bem, lilás. Tá? Então, dentro da região Centro-Oeste, esse é o território de Brasília. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É isso aqui.
Esse quadradinho aqui é o Distrito Federal, tá? Então, Brasília está dentro do estado de Goiás, tá? E é a nossa capital federal, ela é independente do estado de Goiás, tá? Tanto é que ela tem governador, só não tem prefeito, né? Brasília tem um governador administrativo, né? Então, quando começa o processo de ocupação do Centro-Oeste? Ela começa nos séculos XVI, XVII e XVIII, tá? Do século passado, do século XVI, XVII e XVIII. Com o objetivo de quê? Descobrir ouro e pedras preciosas pelos bandeirantes, partindo da vila de São Paulo, que iniciaram a sua ocupação na região Centro-Oeste. Antes, era uma área praticamente esquecida pelos colonizadores. Então, esses caras aqui, um cara de mal, eram os bandeirantes, tá? Então, eles foram responsáveis aí pela ocupação da região Centro-Oeste por mais de 300 anos. Qual o objetivo dessa galera aí? Era descobrir pedras preciosas, ouro, né? Então, eles foram aí responsáveis pelo processo de ocupação na região nos séculos 16, 17 e 18, tá? Então, nós tivemos a região Centro-Oeste que foi desenvolvida a partir do processo de ocupação dos bandeirantes. Mais tarde, acabou o ouro, acabou a exploração, diminuiu no caso, tá? Não acabou, diminuiu. Então, nós tivemos um crescimento da região, tá? Centro-Oeste a partir dos anos 40 do século passado. Por que aconteceu esse desenvolvimento? O governo federal criou duas áreas de colonização. A colônia de Dourados, ao sul de Campo Grande, e a colônia de Goiás, ao norte de Goiânia. Tá? A inauguração de Brasília, a capital do país, em 1960, pelo presidente JK, Juscelino Kubitschek, atraiu uma região de imigrantes para todo o Brasil. Tá? Vamos entender, então, todo esse processo a partir da história. Estamos aí, primeiro processo de colonização, bandeirantes, século XVI, XVII e XVIII. Qual era o objetivo dos bandeirantes? Ocupar a região para exploração de ouro, minério. Beleza. Passou esse período, o governo começa a incentivar moradia naquela região, que até então era uma região desabitada, tá? Aí nós estamos falando de Goiás, nós estamos falando do Mato Grosso do Sul. Só que para você entender, os estados de Mato Grosso do Sul e de Goiás, por exemplo, não existiam no mapa. Era um estado só. Por exemplo, o estado do Tocantins, ele não existia, tá? Então, toda a extensão de Goiás ia até a Amazônia. E o estado do Mato Grosso do Sul também não existia, tá? Então, era toda a extensão do estado de Mato Grosso. Essa era a configuração do mapa do Brasil naquela época. Então, o governo federal passa a incentivar nessa região moradia, para que as pessoas possam desenvolver a região. Mas o que fez a região de fato crescer foi a transferência da capital. Como eu falei para vocês, construir Brasília levou mais ou menos 1000 dias, tá? Era um plano muito ousado da época, né? Transferir a capital política administrativa do país para o Planalto Central, onde não tinha absolutamente nada. Então, foi necessário contratar mão de obra que veio de todos os cantos do Brasil. Todas as regiões mandaram gente para trabalhar na construção da nova cidade. E especialmente vieram gente do Nordeste do Brasil, que ajudou no processo de construção, ajudaram no processo de construção da nova capital. Esse plano, ele fazia parte de um plano audacioso do presidente JK, que era o chamado Plano de Metas. Qual era o objetivo do Plano de Metas? Organizar o Brasil, né, abrindo rodovias, ferrovias, construindo hidrelétricas, desenvolvendo o país a partir da indústria, incentivando a indústria e trocando a capital federal. Eram 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de mandato, que era o presidente da República que tinha naquele tempo, apenas 5 anos de mandato. Então, vamos entender como foi esse processo do Plano de Metas. Vamos lá. Então, o slogan era 50 anos em 5. E quando o JK tomou posse, Juscelino,
ele tomou posse numa época privilegiada, tá? Com grande desenvolvimento e investimento em diversos setores. É claro que para construir Brasília, gente, foi necessário fazer um empréstimo do Banco Mundial, que era uma espécie de corretora de valores, né? Até hoje o Banco Mundial existe. E isso foi resultado do crescimento da nossa dívida externa. Brasília custou caro para os cofres públicos. Até hoje, ainda temos débito da construção da capital federal, tá? Mas também havia uma crescente inflação, motivada pelo aumento de moedas em circulação. Tivemos aí um período muito difícil, porque era gente vindo de todo canto do país, sem a menor instrução, sem a menor orientação. Isso fez com que houvesse construção de cidades satélites que em nada contribuiriam com a nova capital, né? Era apenas para abrigar os trabalhadores. Ainda em campanha, JK criou um bem elaborado plano de metas que previa crescer o país 50 anos em 5. Como eu falei para vocês, isso era um plano audacioso, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de um período no Brasil onde o país estava começando a se organizar, ainda uma democracia muito jovem, né? Isso foi antes do período militar, diga-se de passagem, tá? A transferência da capital, o Brasil tinha saído de um golpe de Estado, né? Tinha saído do período de governo do presidente Getúlio Vargas, né? E foi um período de transição muito difícil para a história do país. Entretanto, ele foi um plano audacioso, que não foi só a construção de Brasília, tá? Foi também a abertura de rodovias para o norte e para o centro-oeste do Brasil. Vamos abrir estradas para as pessoas chegarem aqui. Vamos lá, como é que isso se deu? A partir dos anos 70, nós tivemos a ocupação da região, tá? E isso se deu a partir das rodovias. Que rodovias são essas? A primeira, a Belém-Brasília, tá? Que a gente já falou sobre ela aqui. A Santarém-Cuiabá, tá? Também a gente já falou aqui. A Brasília-Fortaleza e a Belo Horizonte-Brasília. Tá aqui importantes rodovias, tá? Que garantiram a integração do Centro-Oeste da capital federal ao restante do país, tá? Cuiabá, Santarém, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília. Ao longo dessas rodovias, surgiram grandes aglomerados urbanos. O que são aglomerados, pessoal? Cidades, tá? Amontoeiro de gente que foi se constituindo ao longo das cidades. E assim como os latifúndios que oriundam da concentração de terras. Tá aqui um exemplo, ó, a Belém-Brasília, vou mostrar para você aqui, ó. Aqui, partindo de Belém, tá? Até a capital federal. Aí continua a Brasília-Porto Alegre, de norte a sul. Praticamente toda a região, todo o lastro aqui de norte a sul do Brasil foi cortado por rodovias, tá? Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês. A Brasília-Porto Velho, aqui, ó, também uma importante rodovia, passando lá por Cuiabá, tá? Até o Mato Grosso, até a cidade de Porto Velho, tá? Então, exemplo de uma importante rodovia para a integração do país naquele tempo, tá bom? Tá aqui, ó, mostrando para vocês. Outro exemplo para vocês, ó, Palmas, Brasília, também outra rodovia muito importante de integração. Quer dizer, isso ao longo dessas cidades, dessas estradas, na verdade, surgiram cidades, tá? E aí são chamados de aglomerados urbanos, tá bom? Outra importante ideia que eu quero trazer para vocês é sobre a ideia de que Brasília hoje ela é um patrimônio cultural para a humanidade, tá? Ela é classificada como um patrimônio cultural para a humanidade pela Unesco, tá? E a Unesco é uma agência da ONU que recebe cerca de 1 milhão de visitantes anualmente. Aqui eu tenho um exemplo do Congresso Nacional, eu tenho o exemplo da Ponte JK, que é uma ponte muito bonita, transversal, que corta a cidade de norte a sul.
tá? Brasília, ela é hoje um ponto turístico, tá? Visitado por gente de todo mundo, tá? Ela é um museu a céu aberto. Os edifícios, os monumentos que tem ali são verdadeiros cartões postais, tá? Na verdade, ela é um patrimônio cultural, né, histórico da humanidade. Nenhum outro governo no mundo tem uma administração pública, no caso, tão bem elaborada, tão bem feita quanto a capital federal. Os prédios da administração pública são dos mais belos e mais modernos do mundo, tá? Enquanto outros países têm palácios, têm castelos, nós temos aqui o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que são exemplos de modernidade para todo mundo. Vamos ver alguma dessas obras aí agora. Entre as atrações, temos aí as mais visitadas, né, são projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer e de Joaquim Cardoso. Lembra lá do Oscar Niemeyer? Então, são resultados aí do trabalho deles, tá? Nós temos a sede do Poder Legislativo, né, que é o Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? Que são grandes exemplos aí de belíssimas obras arquitetônicas. Então, Brasília é um cartão postal que todo mundo precisa um dia conhecer. Infelizmente, nós acabamos ouvindo coisas ruins de lá, né? A gente acaba associando Brasília à imagem da corrupção, à imagem de bagunça, né, que fizeram com o nosso país. Porém, tirando os políticos que estão lá, muitos deles estão entristecendo a política brasileira, mas em si, a capital federal, a estrutura dela é uma das mais belas do mundo. A Catedral de Nossa Senhora Aparecida, os ministérios, a Estrada dos Ministérios, o Congresso Nacional em si, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, são lugares que precisam ser visitados e valorizados quanto a nossa bela estrutura arquitetônica brasileira e garantindo com que o Centro-Oeste se tornasse uma região de pleno desenvolvimento, como ela é hoje.